Boa noite. Olha a gente aqui no feriado, né? Tudo bem? Um feriadão terminando, né, gente? Mas a gente tá aqui firme e forte para aprender, para agradecer. Tô arrumando aqui. Sejam bem-vindos. Pegando a água de vocês, a minha já tá aqui para fluidificar a minha e a água das minhas gatinhas, das minhas filhotas felinas. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família, principalmente hoje por ser feriado, né? Às vezes as pessoas esquecem. Então vamos lembrar, vamos mandar o nosso evangelho. Espero que vocês tenham tido um feriado proveitoso, viajando ou não, né? Que tenha sido proveitoso, pelo menos para descansar, colocar as coisas em ordem, né, gente? Tão bom a gente ter um tempinho assim extra pra gente colocar coisas em ordem no geral, coisas em ordem no geral, da casa, do trabalho, da vida, né? Colocar estudos em dia. Isso é muito bom. E a gente tá aqui hoje, dia 21 de abril, feriado, Tiradentes, com a notícia, né, gente? Acho que não tem nem como a gente não falar sobre a partida do nosso Papa Francisco. Cumpriu a missão dele, uma missão linda, né? Uma missão linda, que a gente sempre fala assim, né? Um espírito reencarnado com uma missão coletiva e cumpriu, né? Cumpriu. Retornou ao nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual, como a gente fala, como cada um de nós vai retornar, e que ele esteja bem, que desperte logo, né, pro mundo espiritual, pra nova vida não, pra verdadeira vida, que é pra onde todos nós iremos voltar. E agora vamos esperar o próximo, né? Como sempre acontece. E pelo que eu tenho visto, né, gente, não sei vocês, eu percebo isso, como a cada papa novo vem melhorando, né, os pensamentos, as ideias deles. Eu percebo que tá cada vez melhor, graças a Deus, graças a Deus. E eu ia comentar com vocês, primeiro, boa noite para quem tá entrando, para quem tá chegando, lembrando da nossa água, tá? Para fluidificar. A Ritinha falando aqui, né? Muito simbólica a partida dele. Eu não assisti, Rita, eu vou assistir depois. Um dia após o dia que celebramos o renascimento. É isso, verdade. É isso, né? A nossa Páscoa, que é a nossa renovação, a nossa transformação, e ele volta para o plano espiritual com a missão cumprida. É isso. Eu ia comentar com vocês, gente. O Jair tá aqui. Ele vai afirmar. Na sexta-feira a gente assistiu uma dica de filme para vocês da Netflix. Anota aí. Inexplicável. Netflix. Inexplicável. É um filme brasileiro baseado em fatos reais, né? Que tem uma parte
espiritual muito linda. Um spoiler que eu posso dar sobre doença e fé. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Assistam, né? A Cida falando, eu assisti. Inexplicável, baseado em fatos reais. E a gente foi ontem no cinema assistir os 2 primeiros episódios que já foram lançados no cinema do The Chosen. Gente, quem não assistiu ainda, comecem a assistir. Inclusive tem depoimentos de pessoas que não assistiram ainda e foram no cinema para assistir. Tá na 5ª e última temporada. E foram assistir e acharam tão lindo, né? Amaram tanto que não tem como, que vão começar a assistir. Eu até coloquei alguns exemplos no nosso evangelho hoje sobre o que a gente assistiu ontem. Mas é uma série, gente, que vale a pena ser assistida. Eu acho que quem assistiu aqui não é a última? Ai, meu Deus, que bom ouvir isso. Vai ter a 6ª e a 7ª. Aleluia, que bom, que bom. Que ótima notícia. Que a gente estava achando que era a última. É verdade. Show. Então, assim, você tá junto. Parece que você tá junto de Jesus. Sabe? Parece que você faz parte ali dos apóstolos. Né? Eu até brinquei ontem com o Jair, né? Eu falei que a gente estava lá na época de Jesus e a gente não aprendeu nada. Porque a gente está aqui ainda, na Terra, né? Há 2000 anos. Sendo que muitos que estavam naquela época com Jesus entenderam a mensagem dele, né? Já foram evoluindo mais rápido e provavelmente já não estão mais aqui na Terra. Já estão em planetas melhores, né? O Jair falando, a gente não, eu sabia e falei pra você e você esqueceu. Eu vou fazer de conta que eu acredito. Mas a gente estava lá junto, a gente apedrejou Jesus, a gente não concordava com nada que ele falava, isso é certeza, né? Isso, a gente gritou, quem vai sobreviver? Barrabás, é isso. Essas pessoas eram nós. Por isso que a gente está aqui ainda. Né? A Lu falando, será que a gente viveu naquela época? Lu, eu tenho quase certeza que sim, viu? Né? Porque nós não somos espíritos tão novos assim, né? Então a gente tem uma vivência já. Então a gente estava naquela épocazinha assim, viu? Mas como eu falei, a gente não aprendeu muita coisa não. E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a gente estar falando do Evangelho, conhecendo, estudando, enfim. Mas, para quem não assistiu, começa a assistir o The Chosen. Gente, como a gente começa a entender melhor Jesus, né? Óbvio que a doutrina espírita ensina a gente a não ter a imagem de Jesus na cruz. Não, isso foi uma passagem épica, gigante, mas isso não define Jesus. Né? O que define Jesus é o dia a dia dele aqui na Terra, que é o que eu estou falando, que através dessa série, meu Deus, você começa a querer praticar, a querer seguir o que ele faz. Né? E a questão do julgamento,
o quanto nós somos crianças ainda espiritualmente, né? E a grandeza de Jesus aqui na Terra, meu Deus do céu, entendendo a gente, compreendendo, enfim, e estando aqui, passando por tudo que ele passou por nós, né? Enfim, então, 2 dicas de filme para vocês. Primeiro, Netflix, Inexplicável, uma história real, linda, e The Chosen, certo? Então vamos lá, vamos iniciar, 9h12 já, gente, vamos dar uma aceleradinha, vamos entrar no nosso Gotas de Esperança, hoje mensagem ímpar. Enquanto isso, se você não pegou sua água, pega a sua água individual aí na tua casa. Outro dia, uma pessoa me falou assim, Paula, às vezes eu faço evangelho no meu trabalho e eu tenho mais 3 pessoas que fazem. Então eu tenho que pegar uma água para cada um, né? Isso, independente de onde você esteja, um copinho para cada um, uma aguinha para cada um, tá? Cada um com a tua necessidade de remédio. Então vamos lá. Já espiritualidade pronta aqui com a gente para participar. Tanto a equipe espiritual que tá toda segunda-feira às 9 horas da noite com a gente para espíritos benfeitores, superiores, para ensinar, para apoiar, para fazer os tratamentos como a gente sempre pede. E os nossos entes queridos, que têm a permissão para estar com a gente também aprendendo, matando saudade e mais, como a gente sempre fala, quando a gente faz evangelho no lar, sai uma luz, né? Fora da nossa casa, que vai para o céu. Então essa luz é vista por aqueles espíritos que estão perdidos. E essa luz atrai aqui para participar junto com a gente. Então a gente, de uma certa forma, ajuda esses espíritos, tá? A Fabi pergunta, a água completamos a semana toda? Olha, Fá, eu não completo a minha, né? Eu vou usando um pouquinho por dia. Tem pessoas que completam. É como um remédio, né? De repente, à medida que você vai completando, ele vai, acho que, ficando menos eficiente, será? Eu não completo, tá bom? Isso. De repente, o que você pode fazer, Fá, né? Ou quem tem essa dúvida, coloca uma quantidade maior na sua garrafinha, tá? Só para isso, para você tomar o seu remédio durante a semana, tá bom? Então, vamos lá. Mensagem ímpar, mentalizando Jesus, respirando fundo. Vamos ver o que a espiritualidade vai passar pra gente hoje. Mensagem 165. Busque aperfeiçoar-se. Uns creem que atingiram o ponto ideal. Outros acomodam-se na preguiça ou desprezam os valores morais. Como cegos, estão longe da realização interior. O que a gente acabou de falar agora, né? Há 2000 anos, o quanto a gente vem se esforçando para evoluir, né? Esses cegos desconhecem a posição em que se encontram. Descreem que podem melhorar as suas vidas. Sofrem sem saber. Combata a cegueira de espírito. Use o raciocínio e o coração na busca de novos caminhos. Desperte para a verdadeira vida. Imagine-se mais feliz, com uma suave luz a nimbar-lhe a fonte.
afronte. Creia que Deus o ama. Acredita que Deus o ama. Procurar vencer as próprias imperfeições é esforço que agrada a Deus. Essa mensagem tem tudo a ver com o nosso evangelho, essa nossa busca da moral, que é aquilo que a gente vai levar para o outro lado. Absolutamente nada de material, e sim tudo aquilo que a gente conquista moralmente. Combata a cegueira de espírito. E a gente está aqui fazendo isso, né, gente? Com muito orgulho eu falo isso de mim e de vocês. Que a gente está aqui toda segunda-feira combatendo a cegueira do espírito. Usando o raciocínio, olha, eu tô arrepiada falando, usando o raciocínio, o nosso raciocínio e o nosso coração na busca de novos caminhos. Linda mensagem. Fecha os seus olhos, vamos fazer a nossa prece inicial. De olhos fechados, respirando fundo, sentindo a presença de Jesus, a presença da espiritualidade benfeitora, a presença dos nossos entes queridos, amados, que já fizeram a passagem antes de nós, mas que continuam vivos, só aguardando a nossa passagem no tempo certo, no tempo de Deus. E enquanto a gente estiver aqui na Terra, encarnados, nessa veste, nesse corpo que Deus deu pra gente de presente, que a gente possa evoluir a cada dia, cuidando desse corpo, sem abusos, sem qualquer tipo de abuso, evoluindo cada dia mais o nosso espírito, se alimentando cada dia mais dessa luz do Cristo, e que a gente possa a cada dia doar essa luz para todos aqueles que necessitam dela. E existem muitos que necessitam. Muitos cegos que não conseguem combater essa cegueira espiritual. Sejamos nós essa luz. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo o remédio necessário para cada um. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo a paz, a proteção, trazendo o Cristo, o Evangelho no nosso lar. A espiritualidade responsável pelos passes, pelos tratamentos. E iniciamos mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Uma mensagem linda, né? O nosso estudo de hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, é no capítulo 37, Honras Vãs. Honras falsas, né? E aí é a passagem de Marcos, tá? Do Evangelho de Marcos, capítulo 7, que Jesus fala assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vou repetir. Em vão, porém,
me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Aí Emmanuel vai elucidar a gente, né? A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos, quer dizer, os padres, né, os ministros, publicaram bulas e compêndios, quer dizer, resumos, né? Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão, procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Uma mensagem tão linda, né? Para uma época de Páscoa, né? Da renovação dos valores. Eu vou ler aqui as minhas considerações, eu não quero me demorar muito. Comentários, vamos discutindo, tá? Se vocês quiserem dar exemplos, adoro. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então aqui nesse texto, o Emmanuel, ele fala da nossa forma errada que a gente usa para honrar a Jesus, né? Então, como eu falei, a gente fala sobre o Evangelho de Kardec, a gente estuda, a gente conhece, né? Como a gente já estudou e vai voltar a estudar o Evangelho de Kardec. A Bíblia, né? Também. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de tirar esses conhecimentos da mente e trazer para o coração, né? Como a gente tem essa dificuldade. E aí a gente, como ele fala também, né? Tem pessoas que eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos uma dessas pessoas que frequentam casas religiosas todos os dias, né? Vão lá orar todos os dias, se ajoelhando, tendo a certeza, né? Tendo a certeza absoluta que está honrando a Deus. Essa pessoa, ela tem absoluta certeza, né? Que essas
atitudes externas, ela tá honrando a Deus, né? E aí o que acontece? 5 minutos depois, né? Quando ela sai da igreja, aquela hora que vem a prova, que vem o teste, que ela vai tratar com o próximo, com o outro, ela esquece de tudo, né? Ela esquece de absolutamente tudo o que ela faz todos os dias lá dentro daquela casa religiosa. Porque, de repente, aquela pessoa contrariou, né, os pensamentos, as ideias dela, e pelo orgulho, ela não aceita, né? Ela não tem a humildade de compreender esse outro. Daí, como ele fala, né, com atitudes, com palavras erradas, uma pessoa pode separar outras pessoas ao invés de unir, né? Essas pessoas podem destruir sonhos com palavras e atitudes erradas, achando que está honrando a Jesus. E a gente vê muito, né, nessa parte religiosa, de líderes religiosos enaltecendo a sua religião e condenando as outras, né? E obviamente isso, o que move essas pessoas a fazerem isso é o interesse próprio, né? Interesses pessoais. Só que essas pessoas não têm noção do que estão fazendo. De repente você tem uma mãe, né? Ou um pai, enfim, ou um marido, ou uma esposa que frequenta uma religião e tem esse clérigo dando essas opiniões erradas que entram, né, na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa chega em casa, vai brigar com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o pai, porque ele segue uma outra religião. Então, ao invés dele estar unindo, ele está separando, né? Está destruindo. Por vaidade, por interesses próprios, né? Então a gente tem que começar a refletir o que a gente tem feito para honrar de forma vã o nosso mestre, né? De forma que não de forma que não seja a honra vã, né? Como a gente falou no início, que não seja de forma falsa. Não adianta eu estar honrando com palavras, como a gente sempre fala, né? E não agir. Então, mais vale eu, num momento de uma prova, né? De tentar ajudar o outro, mais vale eu não falar, mas agir. Vale muito mais, né? Como a gente fala, de que adianta nessas pessoas a fé sem obras, né? A pessoa tem essa fé, mas não tem a prática, não é um obreiro do Senhor, não é. E aí o Emmanuel, ele fala também sobre se estabelecer normas, regras, regulamentos, né, de condutas humanas que, como ele fala, são são os nossos caprichos,
aqui na Terra, né? Para simplesmente poder ajustar a lei de Deus para nós, né? Ou seja, como ele fala, os clérigos, né? Os administradores. E assim, gente, administradores em todos os níveis, desde uma coisa pequena até um administrador de uma cidade, de um estado, de um país, né? Os fariseus, então eles colocam as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, né? A gente sabe até com relação a guerras em nome de Deus, até hoje, e vindo num campo menor, né? Dentro de casa, quantas pessoas instituem leis dentro de casa para a família em nome de Deus, né? Tudo coisas externas. E aí é isso, né, gente? Como a gente sabe do humano, sempre o orgulho e o egoísmo tomando a frente das decisões na vida, né? Aí eu fiz algumas questões para mim, né, para mim mesma, que eu acho que vai valer para todos nós, lógico, que eu me perguntei assim, será que no meu dia, né, no meu dia a dia, eu coloco as minhas vontades, os meus interesses acima da vontade do outro? Será que eu consigo renunciar, né? Como ele fala muito de renúncia, consigo renunciar a mim mesma, né? Os meus interesses para poder ajudar o outro, né? Eu deixo de fazer uma coisa que de repente vai fazer bem para mim, o que eu gosto, mas eu sei que o outro precisa, eu vou renunciar por ele. Será que eu consigo dedicar no meu dia um tempinho, como Divaldo fala muito isso, né? Através da Joana de Ângeles. Será que eu consigo dedicar um tempinho do meu dia para enxugar uma lágrima de alguém que está sofrendo? E depois, de repente, poder enxergar um sorriso no rosto dessa pessoa que estava sofrendo, né? E você, com uma palavra, um gesto vindo do coração, ajudou? Será que eu estou fazendo isso? Porque vocês podem ter certeza, Deus coloca todos os dias um espírito encarnado no nosso dia para a gente poder ajudar. É só a gente abrir o olho e perceber. Tem aquela passagem, né, que Jesus fala sobre quando a gente cuida do outro, né, daquele que é um necessitado, quando a gente dá de beber, quando a gente dá de comer, quando a gente dá uma veste, um abrigo, é para ele que a gente está fazendo. Será que a gente consegue enxergar isso, gente? Né? Naquele momento que você está na rua, no farol, que seja dando um troquinho, ou de repente você tem no seu carro um pacote de bolacha, você dá para uma criança. Você consegue ter essa noção que Jesus fala, é para Jesus que você está salvando ali. É Jesus.
E aí Emmanuel fala também sobre os fariseus que davam muito valor para as tradições, né? As tradições humanas. E eles não se importavam, né? Eles davam essa importância tão grande para essas tradições que eles não se importavam com os mandamentos principais, né? De Deus, de Jesus, que é o amor, é a misericórdia, a justiça, a fraternidade, né? Mais uma vez aqui eu vou colocar o The Chosen, né? A gente assistindo ontem. Não! Eram só as tradições humanas que eles se preocupavam. Nada além disso, né? E aí o que acontece? Era uma como ele fala, né? Era uma religiosidade externa, uma religiosidade vazia, completamente vazia para Deus, né? E aí como ele fala, continua até hoje, só que com outros nomes, né? Essa religiosidade externa. Até a gente estava comentando ontem, eu e o Jair, sobre... Eu até coloquei aqui tá aqui no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, né? Que a gente comentou sobre esses... passou essa cena ontem, né? Que a gente foi assistir de Jesus no templo, onde ele expulsa as pessoas, né, que comercializavam as coisas de Deus. Então tá aqui no capítulo vendilhões expulsos do templo, né? Quer dizer, aquelas mercadorias, os comerciantes. Então falam, eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam, né? E é assim mesmo, vocês vão ver essa cena. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos, porque existiam vendas, né, de animais, pombos, ovelhas, carneiros, tudo dependia do tamanho do seu pecado. Então, se o teu pecado era pequeno, você comprava uma pomba para fazer o sacrifício. E aí, gradualmente, o tamanho do animal aumentava de acordo com o seu pecado. Então ele foi derrubando tudo, né? Jesus foi derrubando tudo. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração pela sua doutrina. Então, quer dizer, Jesus expulsou esses vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Quer dizer, atos externos, né? As pessoas achavam que comprando um animal e sacrificando, elas estavam honrando a Deus, né? Então, que a gente seja esses servidores de Jesus, né? E do evangelho dele. Nós somos
os trabalhadores da última hora, que também a gente já estudou aqui no Evangelho. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos esses novos apóstolos, né? A gente conhece a doutrina espírita consoladora. A gente sabe da imortalidade da alma. A gente sabe da reencarnação. A gente sabe sobre a vida em outros planetas. Então, se a gente não colocar isso em prática, quem Jesus vai recrutar como servos? A gente já está com o pezinho na regeneração. A gente está num pezinho para uma terra nova. São esses verdadeiros cristãos, servos, que Jesus vai precisar para trabalhar para Ele. Cristãos verdadeiros, de coração, né? Que a gente possa estar aqui colocando em prática o que Ele veio ensinar. Esse é o objetivo, um dos objetivos da nossa encarnação, né? Honrar verdadeiramente o que Jesus veio fazer e o que Ele ainda faz, né? Porque Ele não deixou de fazer. Jesus, para a gente finalizar, Ele quer relacionamentos, Ele não quer rituais. Ele quer ver a gente colocando a mão na massa, ajudando o outro. Ele não quer ritual, né? Jesus, ele quer coração transformado, corações transformados e não gestos externos. Por isso que a gente tem que se transformar, né? Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. E é assim que a gente tem que honrar Jesus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, agindo como Ele agiu, né? Por isso que eu falo que a gente assistindo essa série, a gente sai querendo fazer igual, porque a gente começa a entender de uma forma tão forte, né? Ele lá agindo, fazendo. Jesus não tinha ritual, né? Jesus não tinha ritual. Ele ia lá, fazia, orava, curava, sem ritual, né? É isso que a gente tem que começar a entender. É muito mais fácil as pessoas manter as aparências do que se transformar, do que, vamos além, do que purificar o coração, não é? Mas isso não é mais para nós, que somos os trabalhadores da última hora. A gente tem que se transformar, porque a gente acredita na vida após a morte, né? E esses dias eu vi eu vou só ler uma para terminar aqui Não, eu vou ler primeiro, e aí eu não vou esquecer o que eu vi esses dias na internet. Pra gente finalizar, aqui no capítulo 8, Bem-aventurados, uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, que Jesus fala assim: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Ou seja, quando que a gente vai ficar perfeito? Através das reencarnações. Alguém fica perfeito em uma existência?
Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal é ou falsa ou falseada em seu princípio. Aí eu vou pular para terminar. Não basta, então, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Por isso que é muito mais fácil a gente manter as aparências, porque não é fácil a pureza de coração, né? Eu vi esses dias uma informação muito legal do Mahatma Gandhi, que ele disse sobre o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha são as bem-aventuranças de Jesus, né? Ele falou assim: mesmo que toda a literatura religiosa, né? Eu tô tentando lembrar mais ou menos, tá, gente? Todas as obras religiosas tiverem se perderem na humanidade, né? Todas as obras religiosas se perderem na humanidade, o Sermão da Montanha vai salvar. Tudo pode se perder, mas o Sermão da Montanha salva. Então é através dele que a gente vai conseguir essa liberdade espiritual, esse crescimento espiritual. E é uma coisa, entre aspas, tão simples, né? Onde Jesus falava para as pessoas, mais uma vez, com humildade, sem rituais, com o coração, né? Então é basicamente, perdoa para ser perdoado. Não julgue para não ser julgado. Ame ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus acima de todas as coisas. Isso é honrar a Deus, isso é honrar a Jesus. Então que a gente possa fazer isso todos os dias da nossa vida, como a gente sempre fala, começando dentro do nosso lar, com aqueles com quem a gente reencarnou junto. É aqui que estão os nossos desafios. Então a gente vai honrar a Deus, a Jesus, através dos nossos irmãos. Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje. Fecha os seus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração. Deixa a espiritualidade trabalhar, finalizar os trabalhos através de você. Que a gente possa, todos os dias, se transformar, purificar o nosso coração através do Evangelho do Cristo. Que sejamos servidores, cristãos verdadeiros, trabalhando aqui na Terra, fazendo o nosso melhor, se transformando a cada dia. É dessa forma que a gente vai construir o reino de Deus no nosso coração, aqui
vivendo na Terra, encarnados. Esse é o passaporte da felicidade, é a prática do Evangelho. Seguir os passos do Cristo, sem medo, sem ter vergonha. Falar e agir, fazendo bem. E com esse alimento espiritual, a gente vai seguir a nossa semana. Sempre, sempre com Jesus na frente, sendo a nossa luz. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, trazendo a luz do Evangelho, a luz do Cristo, a espiritualidade que aplicou os passes, fez as curas, tratamentos, aos nossos entes queridos que vão retornar para o plano espiritual mais felizes. E finalizamos mais um Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Finalizamos. Compartilhem os nossos ensinamentos. E isso, Jair fala assim, eles ofereciam animais para sacrifício, mas não se sacrificavam, né? Como a gente fala, ninguém se renuncia. É isso. Bem-vindo para quem é primeiro dia de Evangelho hoje. Sejam bem-vindos sempre. A gente tá junto aqui todas as segundas-feiras. Nossa, o que eu fiz? Misericórdia. Mexi em alguma coisa aqui. Boa semana para todo mundo. Amém. Amém. Soninha, uma linda semana para todo mundo. Eu fiz alguma coisa, eu mexi em alguma coisa, entrou algum misericórdia. Algum, como fala? Efeito aqui. Um beijo, gente. Uma semana linda para vocês, viu? Praticando o Evangelho. É assim que a gente vai estar honrando a Jesus. Gratidão, gente. Um beijo no coração.